Não sei se ouvi algo recentemente ou se li em um grupo do Facebook, mas uma história me fez se lembrar de algo que aconteceu comigo e com minha irmã quando éramos crianças. Quando meu avô Joaquim morreu, nos levaram para a casa dele. Só o tínhamos visto 2 ou 3 vezes na vida, e eu mal me lembrava dele. Para nós, nosso avô sempre foi o Zé Botinha, o segundo marido da minha avó e pai do meu falecido tio. Dizem que meu avô Joaquim não era uma pessoa muito boa. Ele foi violento com minha avó, com meu pai e com o irmão dele. Então, assim que puderam, deixaram de vê-lo. Quando ele morreu, demoramos semanas para saber, até que um amigo dele, que era advogado, nos disse que precisávamos tratar as questões sobre a herança. Lembro que meu pai não queria ir, nem mesmo aceitar nada, mas minha mãe o convenceu, porque naquela época estávamos passando por dificuldades financeiras. Ela disse que isso poderia ser muito útil para que nada nos faltasse a mim e a minha irmã. No final fomos até aquela casa, mas meu pai não queria entrar. Nós precisávamos pegar algumas coisas indicadas pelo advogado e tudo o que quiséssemos, porque o resto seria jogado fora. Fiquei triste por ver tantas coisas sendo deixadas para trás, tantos detalhes se perdendo. Mesmo sem conhecê-lo tudo naquela casa, desenhava completamente a personalidade do meu avô. Alguém que nunca tive a oportunidade de conhecer completamente. Iríamos andar por toda a casa, mas minha mãe nos disse para não entrarmos no quarto dele. Na verdade, ela trancou a porta e nos deixou andar por ali, enquanto assinava alguns papéis com o advogado. Enquanto brincávamos no corredor e enchíamos nossas mochilas com algumas coisas, minha irmã e eu percebemos que não estávamos pegando objetos de valor, mas sim coisas que pareciam importantes para ele. E então ouvimos o choro de uma criança. Juro por Deus, o choro era completamente claro, e também era claro que vinha do quarto do meu avô. Corremos para contar à minha mãe, mas ela apenas pediu que continuássemos brincando. Obviamente ela não acreditou em nós. No entanto, o advogado, um senhor gordinho com muito pouco cabelo, nos perguntou onde havíamos ouvido o choro. Dissemos que vinha do quarto do meu avô e ele se desculpou e pediu as chaves do quarto para minha mãe. Ela, concentrada nos papéis, entregou sem questionar. "Esperem aqui, por favor, já volto", disse ele. Nós ficamos ao lado da minha mãe. Alguns minutos depois, o advogado retornou com algo embrulhado em um lençol. Minha mãe, desconfiada como sempre, perguntou se estava tudo bem. O homem respondeu que sim, que levaria algo que provavelmente não nos interessaria. Minha mãe pediu para ver e o advogado a chamou para acompanhá-lo até a sala. Pelo que entendi, ele não queria que minha irmã e eu víssemos. Mas escondidos na escada, vimos. O senhor tirou de dentro do lençol um boneco horrível de ventríloco. Parecia assustadoramente real, principalmente por um detalhe. Não sei se pelas sobrancelhas ou pela expressão, mas o boneco se parecia muito com meu pai quando criança. O advogado explicou para minha mãe que nos últimos anos de vida, meu avô havia se tornado obcecado por criar rotinas com aquele boneco. Como o advogado era um dos poucos amigos que ainda o visitavam, ele o ouvira algumas vezes conversando com o boneco. Ele era bom demais nisso para alguém que nunca praticou, disse o senhor. Parecia que ele sempre estava falando com uma criança de verdade. Naquele momento, meu pai entrou na casa pela primeira vez e o advogado pediu que ele assinasse alguns papéis. Então, cobriu o boneco novamente e todos foram para a sala de jantar. Minha irmã e eu continuamos andando pela casa e depois de uns 15 minutos, ouvimos novamente aquele choro. Dessa vez estava ainda mais claro, vinha do quarto do meu avô. Porém, a porta estava aberta e não havia ninguém lá. Não quisemos nos aproximar e no final do corredor havia uma portinha que levava a uma escada de metal, descendo até o quintal. Descemos por ali e voltamos para a sala de jantar. O advogado guardou os papéis na maleta e caminhou com minha mãe até a sala.
O lençol estava no chão e o boneco não estava mais lá. Minha mãe, confusa, disse que talvez minha irmã e eu tivéssemos pegado. Antes que ela pudesse perguntar qualquer coisa, minha irmã disse: "O boneco está no quarto do vovô." Olhei para ela com cara de espanto, pois ela não havia saído do meu lado em nenhum momento. Eu sabia que ela não o tinha pegado. Mas de fato o advogado encontrou o boneco novamente lá dentro, na cadeira de balanço do meu avô. Minha irmã nunca conseguiu explicar como soube onde ele estava. Na verdade, hoje em dia ela mal se lembra do ocorrido. Mas eu me lembro e ainda tenho medo. Mesmo depois de tanto tempo, pelo menos uma vez por mês acordo acendendo a luz do quarto para me certificar de que não há ninguém ali. Faço isso porque pelo menos uma vez fui acordado pelo choro em meus sonhos. Ou talvez não tenha sido um sonho. Meu nome é René e trabalhei por muito tempo em uma empresa de transporte como motorista. Muitas pessoas, ao me conhecerem e saberem da minha profissão, me perguntam se já vi algo paranormal nas estradas. E a resposta é sim, pois, sendo sincero, estamos expostos a isso e a muitas outras coisas piores viajando à noite. Mas essa história em específico é um pouco diferente, embora igualmente sombria, na minha opinião. Um dia recebi ordens do meu superior informando que em determinada data eu deveria ser o motorista de um ônibus contratado por uma escola para uma excursão com um pequeno grupo de estudantes. A viagem teria duração de 9 horas e escolheram a mim para ser o condutor. Aceitei de bom grado, então naquela tarde me apresentei na escola já com o ônibus, pois partiríamos diretamente de lá. Lembro-me de que ao chegar na escola ainda era muito cedo. Os alunos haviam sido convocados para as 7 da noite, mas cheguei por volta das 6 para preencher alguns papéis e cumprir todo o protocolo necessário. Afinal, transportar estudantes menores de idade é uma grande responsabilidade. Todos viajariam sem os pais, apenas sob os cuidados de 2 professoras. Quando saí do escritório da escola e fui até o ônibus para ligá-lo e ligar o ar-condicionado, notei que uma garota já estava sentada em um dos assentos. Achei estranho, pois, para começar, eu tinha certeza de que havia deixado a porta fechada e, além disso, o interior do ônibus estava muito quente. Abri a porta e pedi educadamente que a garota descesse, explicando que as professoras indicariam quando ela e os demais colegas poderiam embarcar. No entanto, a jovem me olhou sem responder nada. Diante disso, fui até uma das professoras para relatar o ocorrido e pedir que ela explicasse à aluna que deveria aguardar no pátio da escola, junto aos demais colegas que já haviam chegado. A professora, com uma expressão de irritação, comentou que o passeio ainda nem tinha começado e já estavam desobedecendo. Assim, ela foi rapidamente até o ônibus para retirar a jovem, porém, quando subimos no veículo, não havia ninguém lá. A professora verificou até o banheiro, que também estava vazio. Pensamos que a menina havia descido apressadamente ao me ver indo chamar a professora, temendo uma bronca. O horário marcado chegou e os alunos começaram a embarcar no ônibus. Fiquei parado na porta ao lado de uma das professoras, verificando se todos subiam com as autorizações assinadas pelos pais. O que me chamou a atenção foi que nunca vi a garota que antes estava sentada no ônibus. Comentei com a professora, mas ela me garantiu que todos estavam presentes. Achei estranho, mas já estávamos alguns minutos atrasados, então deixei para lá. Entrei no ônibus e iniciamos a viagem, já passando das 8 da noite. Na estrada, tudo parecia transcorrer da melhor forma possível. As horas se passaram e por volta da meia-noite todos os alunos estavam dormindo, assim como as professoras. Eu ouvia o rádio enquanto dirigia por aquela estrada escura, até que algo aconteceu.
Duas alunas que estavam sentadas nos fundos do ônibus vieram até onde estavam as professoras, logo atrás de mim, e reclamaram que alguém havia puxado suas cobertas enquanto dormiam. Elas disseram que sentiram claramente alguém puxando as cobertas e jogando-as no chão, mas não conseguiram ver quem era. Uma das professoras se levantou e foi até o fundo do ônibus. Não sei exatamente o que ela fez, mas ao retornar, a ouvi dizer para a outra professora que os demais alunos estavam até roncando. Ela havia acordado os que estavam sentados perto das meninas, mas eles negaram qualquer envolvimento, afirmando que também estavam dormindo. O incidente acabou ficando por isso mesmo. No entanto, cerca de 1 hora depois, as mesmas duas meninas voltaram a reclamar, desta vez muito assustadas e irritadas. Ambas disseram que sentiram alguém puxando seus cabelos enquanto dormiam. Disseram que dessa vez acordaram imediatamente, mas não havia ninguém ali. Todos os seus colegas continuavam dormindo. Uma delas chegou a verificar o banheiro, mas estava completamente vazio. As meninas imploraram para trocar de lugar, mas a professora explicou que era impossível, pois não havia assentos disponíveis. Apenas um lugar estava vago no meio do ônibus, mas no assento ao lado já havia um garoto dormindo. Sem escolha, as meninas voltaram aos seus lugares. Estávamos na metade do caminho quando paramos em um posto de gasolina com restaurante e banheiros públicos. A professora acordou os alunos, caso quisessem comer algo ou ir ao banheiro, e todos decidiram descer pelo menos para esticar as pernas. Aproveitei a parada para ir ao banheiro também. Ao retornar ao ônibus, enquanto todos ainda estavam na loja de conveniência, tive um grande choque. Olhando para dentro do veículo, vi novamente aquela mesma garota sentada no assento que antes estava vazio. Consegui vê-la com clareza. Fiquei assustado, pois, como já mencionei, nunca a vi embarcar no ônibus junto com os outros estudantes. Subi rapidamente no veículo para perguntar como ela havia entrado sem que ninguém percebesse ou onde estava escondida antes. Mas ao entrar mais uma vez, a garota havia desaparecido. Comecei a sentir realmente medo dessa situação bizarra. Aquilo estava se tornando estranho demais, especialmente considerando as reclamações das outras meninas sobre os acontecimentos durante a viagem. Quis contar às professoras, mas antes que pudesse fazer isso, elas e os alunos já estavam voltando ao ônibus. Todos embarcaram e seguimos viagem. Já era madrugada quando todos voltaram a dormir. Até as professoras que antes conversavam acabaram pegando no sono. Foi então que vi mais uma vez aquela garota. Desta vez ela caminhava lentamente pelo corredor em direção ao fundo do ônibus. Gritei para que parasse, mas nesse instante uma das professoras acordou assustada e perguntou com quem eu estava falando. Respondi que era com uma das alunas que estava acordada, porém de novo quando olhamos, não havia ninguém ali naquela jossa. Então decidi contar tudo o que havia acontecido desde antes da viagem começar. A professora ouviu assustada e, em seguida, pegou o celular, abriu uma foto e me perguntou: "É ela?" Quando olhei a imagem, senti minhas tripas caírem. Respondi que sim, que era exatamente a mesma jovem que eu vinha vendo o tempo todo. A professora, espantada, levou a mão à boca e sentou-se ao meu lado para me contar em voz baixa o que havia acontecido. Ela me disse que a garota era de fato uma aluna daquele grupo. Ela estava muito animada para a viagem, pois seus pais haviam assinado a autorização e feito o pagamento. Mas algumas semanas antes do passeio, a jovem foi atropelada ao atravessar uma avenida e faleceu na hora. Tudo fazia sentido. Eu mesmo a tinha visto desaparecer como um fantasma. A professora também revelou que as meninas que se queixaram de terem os cabelos puxados costumavam zoar a garota na escola. Ela não tinha muitos amigos, exceto pelo garoto que viajava sozinho. A professora ficou o tempo todo olhando para trás, preocupada com os alunos, mas depois disso nunca mais vimos a garota.
Na viagem de volta, antes de embarcar no ônibus, um aluno gritou um palavrão e disse que havia visto a Renata. Esse era o nome da jovem. No entanto, ninguém acreditou nele, achando que só queria chamar atenção. Mas a professora e eu nos entreolhamos, pois sabíamos da verdade. Dessa vez, nada de paranormal aconteceu no retorno. A professora passou a viagem toda rezando com um rosário, pedindo pelo descanso da menina. Talvez tenha funcionado, pois nunca mais a vi. Essa foi a vez que mais perto estive de algo que envolva o assunto do paranormal. Senti tristeza por ela e espero que esteja descansando em paz. Lembro-me bem do dia em que aquela mulher chegou ao meu consultório. Ela tinha uma aparência muito peculiar e veio pedir uma consulta. Percebi perfeitamente sua energia negativa, como acontecia com outras pessoas, mas normalmente isso não me importava. Eu cobrava muito bem pelos meus trabalhos, que não eram simples, ainda mais porque nos arriscávamos de diversas formas. Isso eu aceitei desde o começo. Mas a verdade é que nem sempre medi o perigo e paguei muito caro por esse erro. Tanto que tive que deixar tudo para trás e me dedicar a outra coisa por causa de algo terrível que me aconteceu. E quando me perguntam o que foi, esta é a resposta que dou. A mulher queria que eu fizesse um trabalho contra uma de suas colegas. Ela era uma dessas mulheres que ficam nas esquinas à noite, e me pediu para deixar essa moça doente. Dizia que estava cansada de trabalharem no mesmo ponto e que os clientes tinham mais preferência por ela. Ela queria que a moça fosse parando aos poucos até não ir mais. Eu podia sentir sua inveja a metros de distância, e não era a primeira vez que me pediam um trabalho assim. Eu lhe disse o que precisaria e o preço. Cabia a ela decidir se valia a pena ou não. Bom, dava para notar o ódio que ela sentia, pois aceitou de imediato, dizendo que logo traria todo o necessário para começarmos. Nos despedimos e ela foi embora. No dia seguinte, ela voltou com o material. Quando me entregou, disse que a avisaria assim que estivesse pronto. Precisava do nome, alguma pertença, cabelo, anéis, qualquer coisa da mulher para quem a bruxaria era direcionada. Somente então eu daria as instruções sobre o que fazer, como e quando. Quando ela me entregou alguns itens para o feitiço, pedi que me avisasse assim que visse os primeiros resultados. Passou uma semana e ela me ligou dizendo que o feitiço já estava surtindo algum efeito. A moça para quem havíamos feito o trabalho comentava frequentemente que não estava se sentindo bem e que ia embora mais cedo do ponto onde trabalhavam. Os dias foram passando e tudo seguia conforme o planejado, até que a jovem parou de ir. Isso a beneficiava exatamente como queria. Assim continuou por um tempo, mas então tudo mudou. Dias depois, enquanto eu tomava café da manhã, meu telefone tocou. Do outro lado da linha estava a trabalhadora noturna e disse que algo estranho estava acontecendo. A jovem para quem fizemos o feitiço havia voltado na noite anterior. Ela comentou que ela havia passado muito mal, mas agora estava ali, trabalhando como de costume. Sim, estava um pouco mais magra, com olheiras, trabalhava menos tempo, mas já estava ativa novamente. Ela estava soltando fogo pelo nariz, e eu disse que não sabia como isso poderia ter acontecido. Ela mesma havia me dito que tudo estava indo bem. Tentei acalmá-la, prometendo que iria investigar. No fundo, eu já intuía algo, mas preferi não dizer nada até ter certeza. Fiz uma leitura de cartas e vi que uma amiga da jovem, depois que os médicos não encontraram nada, pensou em algo espiritual, pois acreditava nessas coisas. Ela estava certa. Descobriram que a jovem estava sob um feitiço e a levaram até outra pessoa como eu. Essa mulher lhe deu algo para se proteger de qualquer mal que eu tivesse enviado e também revelou quem tinha encomendado o feitiço,
e, mais importante, quem o havia realizado. A outra mulher perguntou se queria que o trabalho fosse devolvido, mas a jovem recusou. Só queria se recuperar. Isso, em parte, era um alívio para mim, mas eu estava errada. Quando a trabalhadora noturna veio me procurar, contei o que descobri. Disse que a jovem sabia de tudo e que eu não poderia mais ajudá-la, pois não era minha responsabilidade que tivessem encontrado uma forma de quebrar o feitiço. Mas o que mais a enfureceu foi quando eu disse que não poderia refazer o trabalho porque a bruxa que estava ajudando a moça já sabia de mim e eu não podia me arriscar. Não havia mais nada que eu pudesse fazer, mas ela gritou comigo e saiu batendo a porta do meu consultório. Passou algum tempo e nunca mais soube dessa mulher. Achei que tivesse me esquecido e deixado tudo para trás, mas eu estava enganada. Sem que eu soubesse, ela tramava algo muito macabro. Certa manhã saí de casa para ir ao meu consultório, que ficava a algumas ruas dali. Diariamente eu fazia uma limpeza energética no local antes de receber os clientes, mas naquele dia, antes mesmo de abrir o cadeado, ouvi passos atrás de mim. Não dei atenção, pois era uma rua movimentada, com pessoas indo trabalhar. No entanto, antes que eu pudesse me levantar, senti um líquido escorrendo pelas minhas costas, braço e rosto do lado direito. Segundos depois percebi que era um líquido corrosivo. A dor era insuportável, como se minha pele estivesse sendo arrancada. Tudo o que consegui fazer foi gritar. Com dificuldade vi alguém correndo, mas já imaginava quem tinha feito aquilo. Minha pele e minhas mãos ficaram gravemente feridas. Foi a vingança da trabalhadora noturna. Descobri que ela fugiu para longe para não ser capturada depois que denunciei. Eu sei que talvez eu tenha merecido por todo o mal que causei a muitas pessoas. Os trabalhos que fiz provocaram muitas tragédias. Minha vida mudou completamente e hoje só consigo ler cartas e fazer pequenas coisas, pois fiquei muito debilitada. Talvez ela ache que se safou, já que a polícia nunca a encontrou. Mas o que ela não sabe é que com meus dons, eu ainda vou encontrá-la. Meu nome é Estevão Garza e minha esposa se chama Gabriela Santos. Escrevo esta história para dar um testemunho de certas coisas que nos aconteceram há algum tempo. Quando nos casamos e começamos a progredir em nossas carreiras profissionais, trabalhávamos em escritórios governamentais, onde nos conhecemos e nos tornamos um casal. Após anos de esforço e economia, finalmente decidimos dar o grande passo de casar e viver juntos. Nossa nova aventura nos levou a procurar um lugar que pudéssemos chamar de lar. Logo encontramos um apartamento aconchegante que nos encantou. Decidimos alugá-lo sem maiores contratempos. Com entusiasmo e expectativa, começamos a decorar nosso novo lar, tentando criar um espaço que refletisse nossa personalidade e estilo. Nossa busca por objetos decorativos nos levou ao mercado de segunda mão, um lugar repleto de tesouros e antiguidades. Foi lá que encontrei algumas pinturas a óleo muito antigas e um tanto estranhas. Embora eu não saiba muito sobre arte, elas me atraíram imediatamente. Havia nelas uma aura misteriosa que me intrigava. Achei que ficariam perfeitas no quarto onde eu trabalhava como designer. Sem pensar muito, decidi comprar os quadros e levá-los para casa. Gabriela inicialmente demonstrou certo receio em relação a elas, notando o quão incomum era sua aparência. No entanto, no final concordou que acrescentariam um toque interessante à nossa decoração. Apesar disso, ela nunca se sentiu confortável com as imagens das pinturas. Para entender melhor, preciso mencionar que minha esposa sempre afirmou que cada um desses quadros transmitia uma sensação de desconforto e mal-estar. Mas não era algo óbvio.
Era uma sensação sutil e misteriosa que a deixava intrigada e inquieta. O primeiro quadro retratava uma paisagem escura e sombria. A pintura era dominada por tons escuros e apagados, com árvores retorcidas que se erguiam em meio a uma floresta enevoada. No centro da tela, uma figura borrada era apenas visível entre as sombras. A sensação de solidão e desolação que emanava dessa paisagem era muito evidente, como se algo estivesse espreitando e nos observando do fundo daquela floresta pintada. O segundo quadro mostrava uma figura humana sem rosto, com uma postura rígida e ameaçadora. Seu corpo estava coberto por um manto negro rasgado que parecia ondular sob um vento invisível. Atrás da figura estendia-se uma paisagem distorcida, repleta de cores escuras e formas grotescas que se contorciam e se fundiam umas às outras. A sensação de mal-estar que essa pintura transmitia era intensa. De alguma forma sentia que essa figura poderia fazer algo ou me colocar em uma situação de loucura incontrolável. Mas talvez o terceiro quadro fosse o mais inquietante de todos. Ele retratava um quarto escuro e claustrofóbico, com paredes destruídas e móveis quebrados cobertos de poeira. No centro da sala havia uma figura encapuzada e acorrentada, com olhos vazios e uma expressão de completo desespero no rosto. Ao seu redor, sombras escuras e fantasmagóricas pareciam flutuar, como se estivessem presas em um turbilhão de sofrimento e angústia. A opressão e o terror que essa pintura transmitia eram esmagadores, como se estivéssemos sendo arrastados para uma escuridão infinita dentro dela. Esses quadros, com suas imagens perturbadoras e sensações de desolação, não eram fáceis de ignorar. Embora eu tentasse convencer minha esposa de que eram apenas obras de arte provocativas, ela não conseguia evitar o desconforto que sentia com sua presença. Com o tempo, essa inquietação se transformou em algo muito mais assustador. A partir do momento em que os quadros estavam pendurados na parede, começamos a sentir o apartamento estranho. Isso eu preciso admitir. Os dias passavam lotados de trabalho, e apesar da sensação estranha que às vezes me invadia ao olhar para aquelas pinturas antigas, eu não podia negar que elas eram lindas. No entanto, eu não poderia imaginar que esses quadros seriam o início de uma série de eventos inexplicáveis. Eventos que mudariam nossas vidas para sempre. Foi em uma noite, ao voltar do trabalho, que tudo começou a desmoronar. Enquanto caminhava pelo nosso pequeno apartamento carregando algumas coisas, parei abruptamente ao ver minha esposa dentro do escritório. Seu rosto estava pálido e seus olhos pareciam quase brancos e perdidos no vazio. Seu corpo parecia preso em um estado de transe, sem emoções e sem qualquer expressão em seu semblante. Aproximei-me dela sentindo um nó no estômago ao observá-la naquele estado. Sua boca estava entreaberta, como se estivesse prestes a dizer algo, mas nenhum som saía. Ao tocá-la, notei que sua pele estava fria ao toque. A primeira impressão que tive foi que ela estava distante, como se estivesse presa em um daqueles retratados nos quadros. Sei que pode parecer loucura, mas senti medo, pois achei que ela estivesse em um estado de sonambulismo ou algo parecido. Fui cuidadoso ao chamá-la. Gabriela, sussurrei tentando tirá-la daquele transe. Ela não falou nada e seus olhos continuavam fixos na pintura, como se estivesse hipnotizada por ela. Tentei sacudi-la levemente, mas ela nem sequer piscou. O que estava acontecendo? Depois de vários minutos que pareceram uma vida, ela finalmente piscou e sacudiu a cabeça, como se estivesse despertando de um sonho profundo. Ela olhou para mim confusa, como se não soubesse onde estava ou o que estava fazendo ali. "Você está bem?" Perguntei, tentando esconder minha preocupação. Porém, eu sabia que algo não estava certo. Eu tinha testemunhado algo que não conseguia explicar, algo perturbador que havia invadido nosso lar e feito de minha esposa sua vítima. A levei para a cozinha e preparei um chá para acalmá-la.
Depois de alguns minutos, já um pouco mais relaxada, ela começou a me contar o que havia acontecido. Essas foram suas palavras. Quando cheguei do trabalho, senti uma atmosfera estranha dentro de casa, algo que nunca tinha experimentado antes. Eu estava sozinha e esperava você chegar para jantarmos juntos. Enquanto isso, comecei a trabalhar no meu projeto, quando de repente ouvi vozes vindas do escritório. No início pensei que fosse você, mas algo no tom daquelas vozes me alarmou. Decidida a investigar, fui até o escritório e quando abri a porta, encontrei uma cena doida. Uma névoa densa enchia o cômodo, como se algo estivesse queimando lá dentro. Meu coração disparou enquanto eu procurava algum sinal de fogo, mas não encontrei nada, apenas aquela névoa estranha que parecia surgir do nada. Foi então que ouvi uma voz suave, me chamando. Vinha do quadro onde estava a figura sem rosto. Eu me senti irresistivelmente atraída por ele, como se estivesse sendo puxada por uma força invisível. Caminhei até o quadro hipnotizada pela presença daquela figura, e de repente, tudo ao meu redor começou a desaparecer. Perdi a noção do tempo e do espaço. Fiquei completamente submersa no mundo desolado que a pintura apresentava. A sensação de desespero e solidão era esmagadora, como se eu estivesse presa em um terrível pesadelo do qual não conseguia acordar. Tentei gritar, mas minha voz se perdeu no vazio. Por um momento pareceu uma eternidade, e eu me senti perdida naquele lugar escuro e sem esperança. Mas de repente algo dentro de mim lutou para emergir. Lembrei-me de quem eu era e de onde realmente estava. Com muito esforço, consegui escapar da influência do quadro. Tremendo e desorientada, despertei em seus braços, e isso é tudo o que lembro. Eu sabia que não podia ignorar o que tinha visto, mas também não sabia direito o que estava acontecendo. Naquela mesma noite, juntei os quadros e os guardei em um armário. De manhã, pretendia me livrar deles. Tive pesadelos, devo admitir. Minha esposa também estava muito inquieta. Aquela madrugada foi diferente de qualquer outra que já havíamos experimentado. Acordei assustado com ruídos estranhos vindos do armário onde havíamos guardado os quadros. Meu coração batia forte no peito enquanto eu me levantava da cama. Dirigi-me ao armário, suando frio. Ao abrir a porta, me deparei com uma cena que desafiava toda a lógica. Dentro do armário, uma névoa escura parecia viva, como se fosse uma água viva. Não podia acreditar no que estava vendo. Aquilo era algo sem explicação. Naquele instante compreendi que minha esposa estava certa. Tudo o que ela sentiu era verdade de muitas formas. Meus sentidos estavam em alerta máximo enquanto eu tentava compreender o que via. Vendo aquela névoa, eu me sentia dentro de um sonho, mas sabia que era real. Então vi algo que fez meu sangue congelar. No centro daquela névoa, emergiu lentamente da escuridão uma figura sem rosto, a mesma do quadro. Só que dessa vez era real. Seus olhos vazios me encaravam, como se pudessem enxergar diretamente dentro da minha alma. Eu não sabia o que fazer, nem como enfrentar aquela manifestação sobrenatural que desafiava toda a lógica. Minha mente estava tomada pelo terror, mas com esforço consegui fechar a porta do armário. Recuei até a parede e me deixei cair, sentado na escuridão, tremendo e sem fôlego, tentando processar o que acabara de presenciar. De repente eu percebi que havia sido arrastado pela figura sem rosto para um lugar de tormentos e horrores. Senti como se estivesse sendo absorvido pela própria escuridão, envolvido por uma névoa sufocante. O fogo parecia me cercar e as chamas dançavam ao meu redor enquanto o sofrimento e terror me consumiam. Eu estava imerso nesse mundo de pesadelos, paralisado e incapaz de me mover. Gritos de dor perfuravam meus ouvidos e as sombras se contorciam em uma dança macabra ao meu redor. O desespero me envolvia
e eu não fazia ideia do que aconteceria comigo. Mas de repente, um lampejo de luz atravessou a escuridão. Era o grito desesperado da minha esposa, um eco que me tirou do transe. Abri os olhos horrorizado e vi o estúdio colorido como sempre foi. Em pânico, agarrei as pinturas, coloquei fogo e as joguei pela janela, sentindo o calor queimando minha pele. Minha esposa estava ao meu lado, olhando horrorizada, enquanto as pinturas eram consumidas pelo fogo. Nós dois ficamos ali abraçados, e no fim as pinturas foram reduzidas a cinzas. Mas mesmo que o fogo as tivesse destruído fisicamente, parecia persistir algo no ar. Havia algo no ambiente que ainda causava medo e inquietação, algo que não conseguíamos superar. Quando começamos a ver coisas pelos cantos da casa, fomos forçados a nos mudar, deixando para trás o lugar que um dia chamamos de lar. Tentamos reconstruir nossas vidas longe. No entanto, mesmo depois de destruirmos as pinturas, seu impacto continua lembrando-nos de que enfrentamos algo sobrenatural e sem explicação. Com o tempo, nosso casamento prosperou e encontramos consolo um no outro. Mas aquele episódio deixou um lembrete do que de ruim existe nesse mundo. Essa é uma história que ainda me assombra quando penso nela, mesmo tendo acontecido quando eu era tão jovem. 6 anos é a idade em que muitas das minhas memórias de infância começam a se tornar mais claras. Tenho um único irmão, meu irmão mais velho Keith. Keith é 2 anos mais velho do que eu, então na época ele tinha 8 anos. Quando eu tinha 6 anos, meu horário de dormir era 8:30. Se eu não obedecesse, ou se nosso pai pegasse qualquer um de nós acordado depois da hora de dormir, estaríamos em sérios apuros. Nosso pai sempre foi muito rígido conosco quando éramos crianças. Honestamente, não me lembro se isso aconteceu em uma noite de escola ou não, mas acordei no meio da noite com Keith me sacudindo para acordar. Ele e eu compartilhávamos um grande quarto no andar de cima da casa. Já o quarto dos nossos pais ficava no primeiro andar. Eu estava confuso sobre por que Keith estava me acordando, até que ele me disse sussurrando, para ficar quieto e escutar. E eu escutei. Foi então que ouvi o que ele estava falando. Era a voz da nossa mãe chamando por nós no andar de baixo, mas era um chamado muito baixo, quase um sussurro. Eu ia me levantar para ir até ela, mas meu irmão me disse para não ir. Ele disse que achava que não era nossa mãe, e eu falei para ele parar de tentar me assustar. Me lembro de ter ficado muito bravo com ele. Ele me disse para chegar mais perto e escutar. Então me levantei e fui até a porta do quarto. Do lado de fora da nossa porta há um pequeno corredor que leva ao banheiro e a outro quarto onde nossa avó dormia quando passava a noite. Logo à direita, ao sair do nosso quarto, fica a escada para o andar de baixo, que também tinha uma porta. Encostei meu ouvido na porta do quarto e ouvi a voz com mais clareza. Parecia mesmo a voz da nossa mãe chamando nossos nomes. Keith, Michael! Eu disse para o meu irmão. É a mamãe. E ele respondeu. Não, não é. Mesmo sendo o irmão mais novo e tendo apenas 6 anos, eu fui quem teve coragem suficiente para abrir a porta do quarto e depois ouvir através da porta da escada. Mas a voz parou. Sussurrei para Keith que mamãe tinha ido embora e novamente ele disse: Caramba, não é a mamãe. Continuei dizendo para ele calar a boca, que ele estava me assustando. Destranquei a porta da escada e a abri lentamente para evitar fazer barulho. Quando a porta estava apenas entreaberta, espiei pelo vão. No final da escada, eu vi claramente a silhueta de uma mulher, e imediatamente eu soube que não era nossa mãe. Quem quer que fosse, ela me viu porque disse: Oi, docinho, venha aqui.
Imediatamente fechei a porta com força e a tranquei. Corri de volta para o nosso quarto e tranquei a porta também. Comecei a chorar e Keith continuava dizendo: "Eu te disse." Nós dois concordamos em começar a gritar o mais alto que pudéssemos na contagem de 3, para acordar nossos pais. Então, na contagem de 3, começamos a bater no chão e a gritar o mais alto que podíamos. Não demorou muito para nossos pais subirem correndo as escadas e baterem na porta. A princípio, nosso pai ficou furioso por a porta estar trancada, mas assim que abrimos, ele viu que eu estava chorando e que realmente estávamos apavorados com algo. Minha mãe ficou especialmente preocupada quando dissemos que ela estava chamando nossos nomes lá embaixo, porque ela garantiu que não era ela. Ela perguntou como era a aparência da mulher, mas tudo o que conseguimos dizer foi que não sabíamos. Enquanto isso, lembro do nosso pai descendo correndo as escadas, para imagino eu procurar a mulher. Depois de um tempo, nossa mãe nos deu novamente um beijo de boa noite e tenho quase certeza de que nos mandou trancar as portas. Isso nunca tinha acontecido antes. Eu era jovem demais para perceber, mas parecia que nossos pais sabiam exatamente quem poderia ter sido. Meu irmão e eu olhamos pela janela quando ouvimos a campainha tocar depois de um tempo e vimos um carro da polícia do lado de fora. Queríamos descer, mas ficamos onde estávamos. Lembro-me que imploramos para nossos pais nos contarem quem era e o que tinha acontecido, mas eles sempre diziam que não sabiam. Eles também diziam que estavam orgulhosos de nós por não termos descido. Pessoalmente, acho que eles sabiam quem era, e para nos poupar de qualquer trauma ou medo maior, simplesmente nunca nos contaram. Da última vez que jantamos juntos, perguntei sobre isso. E eles ainda ignoraram como se fosse apenas algum intruso aleatório. Mas isso nunca explicou como aquela mulher sabia os nossos nomes. No outono passado, eu fiz 16 anos. E comecei meu primeiro emprego em uma pizzaria bem pequena da minha cidade. Era um local familiar com apenas 5 ou 6 pessoas trabalhando lá. Só consegui o emprego porque meu melhor amigo também trabalhava naquele local. Eu era o entregador e trabalhava apenas nas horas mais tarde, já que tinha escola durante o dia. Foi por volta da 3ª semana no trabalho que isso aconteceu. A noite estava tranquila, tanto para as entregas quanto para os clientes no restaurante. Estava um pouco frio também, o que fazia a maioria das pessoas ficar em casa. Por volta das 11 da noite, no entanto, uma ligação chegou. Meu amigo atendeu e registrou o pedido. Era para uma pizza pequena e um refrigerante. Então eles fizeram rapidamente e eu fui para a entrega. O endereço não era muito longe. Ficava a apenas 8 minutos de distância. Mas quando entrei na rua, bati em um buraco e percebi que a rua toda estava cheia de rachaduras e crateras. Parecia totalmente destruída e negligenciada. Nossa cidade não era exatamente a mais bonita, mas isso era bem pior do que em outros lugares. Dirigi com cuidado, desviando dos buracos que conseguia ver, até chegar ao endereço. Era uma casa de 2 andares. A casa em si parecia tão velha e abandonada quanto a rua, mas estranhamente, o jardim estava cheio de flores e plantas frescas que claramente haviam sido cuidadas. Parei no final da entrada da garagem, peguei a pizza e o refrigerante e caminhei até a porta da frente. Os degraus de madeira da varanda pareciam que iam desabar, e eu senti uma sensação estranha e desconfortável. Olhei para trás, para meu carro, vendo a densa floresta atrás dele e percebendo o quão isolado aquele lugar era. Bati na porta e logo após bater, ouvi um movimento dentro da casa, e o assoalho começou a ranger. Era um som suave, como se alguém estivesse andando leve e lentamente, mas eu ouvia o rangido se aproximando cada vez mais até chegar do outro lado da porta. Me preparei para a pessoa abrir, sorrindo e segurando a pizza, mas ninguém abriu.
Depois de 10 segundos comecei a me sentir desconfortável. Oi, sou o entregador de pizza. Estou só entregando o seu pedido. Não houve resposta nem qualquer outro som lá dentro. Eu senti que algo estava errado, então dei alguns passos para trás e saí da varanda. Ainda estava um pouco hesitante em ir embora sem que pagassem, mas olhei uma última vez para trás e quando fiz isso senti meu corpo arrepiar. Havia um homem parado ao lado da casa olhando diretamente para mim, como se estivesse andando em minha direção e só parou quando eu o vi. Ele parecia velho e magro, mas com um olhar perturbador nos olhos. Corri de volta para o meu carro e o homem não disse uma única palavra, apenas me observou. Saí de lá rapidamente e voltei para a pizzaria. Eu não sabia o que aquilo tinha sido. Meu amigo achou que poderia ter sido algum tipo de brincadeira, mas aquele homem parecia velho demais para estar fazendo algo assim. Só fiquei aliviado por ter visto e saído, pois não sei o que poderia ter acontecido se aquele homem tivesse chegado à varanda antes de eu sair.